Olá, meu nome é Christian e eu vou apresentar um pouco sobre soluções de Passive House para estanqueidade ao ar. Esse é um tema que ele já era importante, mas vai ficar cada vez mais importante, principalmente quando nós falamos sobre novas construções e renovação de construções aqui no Brasil. Porque durante muitos anos foi um tema que nunca foi abordado e nem houve muita preocupação sobre ele, mas com o passar dos anos vai se tornar cada vez mais importante. Então, falando de desenho passivo, digamos assim, nós temos alguns pontos principais, digamos assim, 5 pontos principais, onde a gente tem uma abordagem um pouco mais forte, né? Isolação, ponte térmica, janelas e portas, ventilação e estanqueidade ao ar. Eu vou focar um pouco mais na parte de estanqueidade ao ar, porque é um tema bem interessante de ser abordado nesse primeiro momento, quando nós falamos de uma casa passiva. Então, nós podemos trabalhar com ele com estanqueidade ao ar, tanto de interno para externo, quanto vento na construção em geral, tá? Então, além da estrutura como um todo, nós temos também isolamento ao redor de janelas e portas. Então, isso abre uma gama de possibilidades e utilizações e considerações a ser feitas antes de construir, para quando você vai trabalhar numa construção nova, e também pensar quando você vai fazer uma renovação dela, como você pode deixar a casa um pouco mais estanque ao ar. Por quê? Você tem a capa de vento externa, né? Então você tem a pressão externa vindo de vento e também a parte interna, que é a produção de ar interna através de um ar-condicionado ou mesmo uma circulação forçada por troca de ar, que daí vai também acabar sendo perdido por possíveis aberturas, né? Então você tem aqui toda a parte de ar vindo de fora para dentro e de dentro para fora. Você tem uma troca muito grande nisso, além do calor e ruído que você tem, que acaba impactando, a estanqueidade acaba impactando também. E por que isso é importante? De um ponto de vista energético, para que você evite a perda de calor não controlada no inverno, né? E no verão você não tenha a entrada de ar úmido e quente. Então, com isso, você acaba diminuindo a necessidade de constantemente estar resfriando ou aquecendo o ambiente. Então, você otimiza o teu sistema de ventilação mecânica pensando na estanqueidade. E aí também, com isso, se você tem uma otimização, você tem uma redução de custos energéticos ao longo do tempo. Então, o investimento que você faz inicialmente, ele se paga ao longo do tempo. Eu costumo brincar com todos que no Brasil a gente tenta resfriar o mundo e aquecer o mundo. Aqui é uma imagem que viralizou, que instalaram a parte do ar-condicionado para fora, mas é para exemplificar mais ou menos isso, porque a gente tem tantos gaps de perda de ar, de vazamento de ar na estrutura feita hoje em dia, e as que já foram feitas, que no verão o ar-condicionado sempre está no máximo, tanto que eles pedem para instalar sobre uma janela, sobre uma porta, porque a perda ali naquele ambiente é tão grande que você dá uma travada nessa perda através do posicionamento do ar-condicionado. E no inverno é o oposto. No inverno você tenta esquentar o mundo. Então, muito comum aqui aquecedores elétricos próximos das pessoas, porque a 2 metros dela, ela já está passando frio novamente, porque simplesmente a gente não tem um ambiente termicamente tratado e estanque a perda desse ar quente, porque por diferença de pressão esse ar vai começar a sair da estrutura, porque novamente por espaços que são abertos. Então é muito comum eu ouvir de pessoas que nunca passaram tanto frio na vida quanto passaram no inverno brasileiro, independente de onde seja, porque nós temos, por ter um país muito grande, temos diferentes tipos de climas, mas existem regiões muito frias e regiões muito quentes que também tem que ser tratado com cuidado. Então, é isso aqui que a gente tem que tentar evitar. Então, aqui é uma imagem onde você tem uma pessoa colocando a mão num vão de uma janela. Então, conforme você vai aquecendo e resfriando o ambiente, vai tudo perdendo por ali, porque você tem uma pressão interna que vai expulsando esse ar ou tomando o ar de dentro quando você está resfriando. Um exemplo que é um exemplo de uma porta, mas se aplica também a janelas. Então, você tem uma diferença
pela imagem da direita, a gente consegue ver que ali é uma ponte termal que a gente tem, e é uma passagem de ar muito constante. Com isso, quando você tem essa passagem de ar, você tem uma diferença de temperatura que você acaba condensando umidade, e com isso você acaba causando o quê? O mofo ao redor de janelas e portas. É muito comum em determinadas estruturas você ver isso. Quando você entra, você já vê que nos cantos você tem a parte de umidade muito concentrada. Aqui é uma imagem, à esquerda, uma imagem um pouco mais fria, né, de regiões mais frias, só para exemplificar as diferenças de temperatura entre os ambientes. Então, a gente está vendo ali que os principais pontos onde a gente tem perda, aqui é calor, mas aplica-se também ao ar. Janelas, portas e forro, e telhado, né? Aqui no Brasil, nós temos, durante muitos anos, foi o hábito de fazer um forro para colocar uma caixa d'água e o telhado em cima. Com isso, a gente encapsula ali dentro o calor. Então, durante o verão, você tem uma concentração muito grande de sol no telhado, porque é uma área maior da casa que está em contato com o sol. Debaixo ali, como você está fechado, você tem uma cápsula de calor, e por mais que você esfrie o ambiente de baixo, a rotação do ar começa a fazer o quê? Puxar o ar quente, começa a descer da parte de cima, e você está resfriando esse ar. Então, constantemente, você está aumentando a quantidade de ar-condicionado na casa, ou seja, cada cômodo acaba tendo um ar-condicionado. E no inverno é a mesma coisa, você tem aqui em cima a área onde está puxando o calor, por causa do telhado que está perdendo, que é uma área muito grande. Então, a primeira coisa que deveríamos começar a pensar aqui é modificar toda a estrutura de telhado que a gente tem. Então, por mais que temos as janelas, temos as portas com fechamentos específicos, ainda assim temos o telhado, que é um dos grandes problemas. E por que isso? Do ponto de vista sanitário, a migração de vapor descontrolada, a gente controla. E o risco de condensação, como eu falei anteriormente, das janelas e portas. Por quê? Porque a gente quer uma maior segurança e maior eficiência para evitar as patologias do edifício. Então, evitar que depois de alguns anos a gente tenha que entrar e fazer uma intervenção. Por quê? Porque a gente teve aumento e degradação por essas aberturas que a gente tem. Além de pó, poluente e contaminantes, que é uma coisa muito comum. Estima-se que uma grande parte do que nós perdemos de produtividade no trabalho também é em função do nosso desconforto térmico, de você estar passando calor ou você está passando frio durante o dia de trabalho. Já existem muitos estudos em andamento pensando exatamente nisso, o quanto o ambiente interfere na sua produtividade. Então, a gente quer evitar isso também. Se a gente conseguir fazer com que a casa seja mais passiva, a gente está fazendo o quê? A gente não está tendo que investir tanto na parte energética e também não está perdendo tanto isso para o ambiente, e as pessoas internamente vão estar mais confortáveis. Além de redução de ruídos e outros temas. Então, com isso, a gente melhora a estabilidade térmica e reduz custos e impactos para crescer e resfriar. Conforme eu comentei antes, não precisa aquecer e nem resfriar o mundo se a gente simplesmente ter um cuidado maior na parte de estanqueidade ao ar. E com isso abrem vários leques e várias possibilidades de produtos e inovações e sistemas, tanto para sistemas mais tradicionais de construção, como para sistemas mais novos, para novos produtos, e constantemente isso está sendo aprimorado a fim de que a gente tenha, além de um ambiente melhor, produtos mais tecnológicos que deixem uma impressão ao longo do tempo do ambiente muito menor. Então, com isso, a gente consegue prever o que a gente vai gastar na parte de térmica da casa, né? E também antecipar custos e também perdas da qualidade de trabalho e da qualidade de desempenho do trabalho dos nossos colaboradores, no caso do edifício, com fins de escritórios, por exemplo. De uma forma bem rápida e bem sucinta, é um pouco sobre isso que eu queria passar nesse primeiro momento. Agradecer ao evento pelo convite para falar um pouco sobre estanqueidade ao ar, e aqui estão os meus contatos, caso seja necessário, e caso tenha mais alguma dúvida sobre isso. Ok? Obrigado.